Reinaldo é um ex-jogador de futebol brasileiro que jogava como atacante. José Reinaldo de Lima. Data de nascimento: 11 de janeiro de 1957, 67 anos. Local de nascimento: Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil. Altura: 1,72 m. Pé: ambidestro. Apelido: o Rei do Mineirão. Reinaldo apareceu no cenário do futebol em meados da década de 1970, pelo Atlético Mineiro, clube ao qual dedicou quase toda a sua carreira. Ele é considerado um dos jogadores mais talentosos de sua época e o maior ícone da história do Clube Atlético Mineiro. Reinaldo começou sua trajetória aos 15 anos, participando de um treino no Atlético, onde jogou no ataque reserva contra a defesa titular que havia conquistado o Brasileirão poucos meses antes, em 1971. Nesse dia, ele se destacou como um dos melhores em campo, chamando a atenção de todos. Em 28 de janeiro de 1973, aos 16 anos, fez sua estreia no time profissional do Atlético em uma partida contra o Valério. No ano seguinte, durante um jogo contra o Ceará, ele torceu o joelho ao pisar em um buraco. Na mesma época, teve que passar por uma cirurgia para remover ambos os meniscos após uma entrada de um zagueiro de seu próprio time durante um treino. As lesões no joelho o acompanharam ao longo de toda a sua carreira. Ele conquistou seu primeiro título ao vencer o Campeonato Mineiro de 1976 de forma invicta e, 2 anos depois, iniciou o hexacampeonato que o Atlético conquistou de 1978 a 1983. Tornou-se o artilheiro com a melhor média de gols em um único campeonato brasileiro, 28 gols em 18 partidas, ou 1,55 por jogo, em 1977, embora nunca tenha conquistado o título nacional. Nesse mesmo ano, seu time terminou o campeonato invicto, mas ficou apenas com o vice-campeonato, perdendo a final nos pênaltis para o São Paulo, que terminou a competição com 12 pontos a menos em uma época em que as vitórias valiam apenas 2 pontos. Também foi vice-campeão brasileiro em 1980. Ao longo de sua carreira no Atlético, Reinaldo participou de 475 jogos, marcou 255 gols, conquistou 289 vitórias, 113 empates e 73 derrotas. Recebeu um total de 17 cartões vermelhos. Nas categorias de base, anotou 54 gols em 44 jogos, totalizando 309 gols, o que o torna o maior artilheiro da história do futebol de Minas Gerais, o maior artilheiro do Atlético e detentor da maior média de gols do Campeonato Brasileiro, com 1,55 por partida. Foi também o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro no período de 1977 a 1997, com 28 gols marcados em 18 jogos. Em 1997, foi superado por Edmundo, que jogando pelo Vasco, marcou 29 gols em 28 jogos. Guilherme, também atuando pelo Atlético, igualou sua marca em 1999, com 28 gols em 29 jogos. Dimba, jogando pelo Goiás, fez 31 gols em 46 jogos em 2003, e Washington, em 2004, atuando pelo Atlético Paranaense, marcou 34 gols em 46 jogos. Vale ressaltar que, mesmo assim, nenhum deles conseguiu atingir ou superar sua média. Seleção Nacional. Pela seleção brasileira, Reinaldo participou de 37 jogos, marcou 14 gols e foi convocado para a Copa do Mundo de 1978, realizada na Argentina. Ele anotou um gol na competição, sendo o primeiro do Brasil, contra a Suécia. Outros clubes. Após passar por várias cirurgias no joelho, deixou o Atlético em 1985 e se transferiu para o Palmeiras, onde permaneceu apenas 3 meses e não conseguiu marcar nenhum gol. Em 1986, jogou por Rio Negro e Cruzeiro, onde atuou em apenas 2 partidas no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro de 1986, ambas terminando em empates de 0 a 0, uma contra o Rio Branco do Espírito Santo e outra contra o Bahia.
Sempre alvo da marcação intensa dos zagueiros adversários, teve que encerrar sua carreira precocemente em 1988, aos 31 anos, devido a diversas lesões no joelho. Naquele período, jogava pelo Telstar, um clube da segunda divisão da Holanda. Após uma passagem pelo BK Häcken da Suécia, sua última partida pelo Atlético foi contra o Ajax da Holanda, em 11 de agosto de 1985, com o resultado final de 4 para o Ajax Atlético. Em 1991, fundou o Clube Belo Horizonte Futebol e Cultura. Reinaldo tinha uma forma única de comemorar seus gols, erguendo o punho direito, em um gesto que lembrava os militantes negros do movimento dos Panteras Negras nos Estados Unidos. Devido a isso e suas posições políticas independentes, Reinaldo era visto com desconfiança pelos representantes do regime militar, o que dificultou sua trajetória na seleção. Apesar de estar em excelente forma física e técnica, não foi chamado por Tele Santana para a Copa do Mundo de 1982. Prêmios individuais. Bola de prata da revista Placar, artilheiro do Campeonato Brasileiro 28 gols, 1977. Bola de prata da revista Placar, seleção do Campeonato Brasileiro, 1977 e 1983. Recordes. Maior artilheiro com a melhor média de gols em um único campeonato brasileiro, 28 gols em 18 partidas, média de 1,55 por jogo, 1977. Maior artilheiro do Atlético Mineiro, 255 gols. Maior artilheiro do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Vida após a carreira. Depois de se aposentar do futebol, foi eleito deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Em 2004, conquistou uma vaga como vereador em Belo Horizonte. Atualmente, trabalha como comentarista esportivo na Rede Alterosa, em off. Recebeu uma homenagem do Atlético no ano do centenário, sendo reconhecido como um dos atletas mais bem-sucedidos do clube, com 255 gols apenas no profissional, além de ter passado pela seleção brasileira. Sua participação foi fundamental no hexacampeonato mineiro de 1978 a 1983, nas vitórias nos torneios de Paris e Bilbao, e em boas campanhas que não resultaram em títulos, como os vice-campeonatos brasileiros de 1977 e 1980, em que muitos acreditam que o Atlético foi prejudicado por decisões de arbitragem e regulamentos. Em 2008, lançou sua candidatura para se tornar vereador novamente em Belo Horizonte. Este foi um breve histórico sobre a carreira deste grande jogador Reinaldo. Inscreva-se no nosso canal e receba matérias sobre esportes. Dê seu like e compartilhe essa matéria. Um forte abraço do treinador Éder Roberto.